Olá pessoal, maravilha! Bora lá para mais uma grande aula. Hoje, na aula 3 do módulo 1, nós vamos aprender sobre a história da criptomoeda e seu surgimento. É uma aula muito interessante porque você vai entender e compreender todo o contexto do papel da criptomoeda e o porquê que realmente o surgimento dela e o impacto que positivamente ela vem acontecendo na economia. E eu gosto sempre de falar isso, e eu quero já falar no começo do vídeo. Mais cedo ou mais tarde, este fenômeno chamado criptomoeda, ativo digital das criptomoedas, né? E ativo digital que eu falo no sentido de criptomoeda, porque hoje tem vários ativos digitais sem ser mercado de criptomoeda. Mas assim, mais cedo ou mais tarde, essa evolução, essa transformação no cenário econômico que vem impactando o mundo inteiro, que é o surgimento das criptomoedas, mais cedo ou mais tarde esse fenômeno iria acontecer. Calhou, calhou de a nossa geração, a minha geração, a sua geração está vivenciando esse episódio, esse fenômeno que realmente é um épico, é histórico. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, é, quando falarem de criptomoeda, obviamente isso vai estar muito entranhado já no DNA da economia dos países nessa época, nesse futuro. Então vai ser comum o relacionamento e o convívio com o mercado de cripto, mas eles vão falar de mim e de você, de nós, dessa geração com a boca cheia de água, falando: nossa, eu queria ter é, vivido na época do surgimento das criptomoedas, né? E como a gente fala hoje de vários fenômenos que aconteceu no passado e a gente costuma dizer, olha, eu queria ter vivido essa época. Assim vai acontecer no mercado de criptomoeda com o futuro. Então, ou seja, é uma dádiva, é uma bênção ter a nossa geração está passando por esse fenômeno que é o, o surgimento das criptomoedas e o impacto positivo que ela vem trazendo de transformação no mundo inteiro. Pois bem, vamos aqui falar um pouco sobre as criptomoedas em poucos detalhes com muita objetividade. Eu montei um. A criptomoeda ela é muito complexa, né? Tem vários conteúdos falando acerca da criptomoeda como um todo na internet. Mas aqui eu coloquei de maneira resumida, para que não fica muita encheção de linguiça, que você, de maneira resumida e objetiva, você venha entender e compreender e também registrar quando as pessoas perguntar para você o que é criptomoeda. Você com poucas palavras, né, com poucos detalhes, você vai conseguir realmente falar para a pessoa o que é uma criptomoeda e dimensionar com muita objetividade esse universo gigantesco que é a criptomoeda. Então a criptomoeda são moedas digitais, né? Às vezes quando a gente fala de criptomoeda para as pessoas imaginam uma moeda mesmo, né? Físico, de prata, como se fosse uma moeda aí de 10 centavos, de R$ 1. Mas não, são criptomoedas, são dinheiros digitais no formato de criptomoeda. Isso é para marketing, né? Vou falar rapidamente quem foi o criador da criptomoeda. Quando a gente fala de criptomoeda, não tem como falar de Bitcoin, porque o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, é a primeira edição a ser lançada na rede, foi o Bitcoin, né? Então teve uma pessoa que criou essa criptomoeda, existe o nome, eu vou falar já logo a seguir, mas ele achou por bem trazer essa identidade visual, é, mostrando um formato redondo, dando um exemplo de um ciclo, né? Eu costumo dizer que é um ciclo de uma peça de ouro antigamente, né? A gente até costuma dizer que o Bitcoin é o ativo digital, é o ouro digital, né? Então,
não teve ali um conceito, né? A pessoa com certeza, né, que foi Satoshi Nakamoto, ele falou, pô, meu, eu quero que as pessoas, quando olhar para esse ativo digital, olhar para o Bitcoin, olhar para o mercado de cripto, ele vê como algo poderoso, algo esplêndido, algo que demonstra riqueza, que demonstra luxúria, que demonstra poder. E ali eu acredito, dentro da minha crença, né, não tem relatos sobre isso na internet, que justifica isso que eu estou falando, não tem nada na internet que dá esse embasamento que eu estou falando, mas pelo o estudo, pelo tempo que a gente está no mercado acompanhando, olhando para o formato das criptomoedas, a forma que foi todo esse design, né? Esse marketing visual, né? Dá para entender que teve essas características que eu disse. É por isso que ele demonstra é, realmente aquele sentimento das pessoas quererem ter, né? Poderia ser o ativo digital, poderia ser a forma de um papel, como se fosse uma cédula de dinheiro, poderia ser vários formatos, né? Mas tem esse formato que, na minha opinião, é muito bonito, formato de uma moeda, de um ciclo de ouro, né? Os traços, design ali do Bitcoin. Então, tudo isso tem sim um significado oculto que, que traz, como eu disse, essa nostalgia de riqueza e de luxúria quando se fala do mercado de criptomoeda e de Bitcoin em si. Então, são moedas digitais que utilizam de criptografia. A gente vai aprender isso nas aulas a seguir sobre o que é criptografia, por que o Bitcoin e a criptomoeda tem essa tecnologia de criptografia, como chegou até aqui. Então, são criptografia, códigos difíceis de serem quebrados, o que proporciona transações muito mais seguras. Sua negociação é feita pela internet, livre de burocracia e intermediações. Com isso, não possuem nenhum tipo de banco ou sistema monetário que as regulamentam, fator que facilita as operações. Então, ou seja, a maior beleza do mercado de criptomoeda, uma das maiores vantagens que esse mercado trouxe e o que torna esse mercado totalmente atrativo para muitas pessoas poderem participar e vem trazendo simpatizantes e entusiastas de todos os setores a ele, é porque é um mercado que realmente ele é totalmente livre de burocracias como é o dinheiro físico, né? Ele não tem uma centralização, intermediários, sistemas realmente por detrás ali manipulando a infração ou a direção ou o crescimento ou também até a redução do mercado. Então ele é totalmente descentralizado, isso torna ele mais seguro, mais atrativo, mais livre, né? E sem burocracias como a gente sabe que é manipulado demais o dinheiro. A gente vai ver também esses detalhes nas aulas a seguir. Aqui essa aula mais é só para você entender sobre as criptomoedas e o surgimento delas. Então tem vários relatos, vários dizeres, várias coisas quando se fala sobre criptomoedas na internet. Eu escolhi trazer esse texto bem resumido e bem objetivo para que fique fácil o seu entendimento e quando as pessoas te perguntarem para você, você não vai enrolar a língua ou trazer conceitos diferentes devido a vários conteúdos que tem na internet. Então, resumidamente, em 7 linhas eu te falei o que é criptomoeda. Só para repetir, você pode depois voltar à aula de novo para você memorizar. É muito importante você memorizar, memorizar entendendo o que é a criptomoeda, porque imagina só, você é uma pessoa que opera no mercado de criptomoedas, que ganha dinheiro no mercado de criptomoedas, e quando as pessoas te perguntam para você, tá bom, o que é uma criptomoeda? Você não souber responder com bastante ali coerência e objetividade. Então, seis linhas muito fácil para você gravar, né? São moedas digitais que utilizam a criptografia. Códigos difíceis de serem quebrados, o que proporciona as transações muito mais seguras. Sua negociação é feita pela internet, livre de burocracia e intermediações. Com isso, não possui nenhum tipo de banco ou sistema monetário que as regulamentam, fator que facilita as operações. Pronto. Você falando isso, entendendo isso, compreendendo isso, você está dizendo tudo o que é uma criptomoeda, beleza?
Quando a gente fala de criptomoeda, não tem como de maneira nenhuma a gente falar do Bitcoin, né? Por quê? Se existe um mercado de criptomoeda é porque o Bitcoin que proporcionou isso. O Bitcoin, como bem fala aí, foi a primeira criptomoeda a ser emitida em 2009. Olha só, estamos em 2021, né? Já faz aí aproximadamente aí quase 12 anos, né? Que a criptomoeda foi gerida, né? Ela foi, como se diz assim, lançada na rede e desde então tem sido a moeda com maior valorização, ao que tudo indica por ser a pioneira e pela segurança de sua rede. Então eu também trouxe aqui de maneira bem resumida o que é o Bitcoin. Tem muitos conteúdos, muitos relatos sobre o Bitcoin na internet, mas todos os relatos, todos os conteúdos que tem, todos eles falam isso, exatamente isso que eu estou falando. Então eu trouxe aqui um texto também simples e muito objetivo, para que não venha ter aqui textos grandes, encheção de linguiça e fazer uma bagunça na sua cabeça quando você falar sobre o que é o Bitcoin, se alguém perguntar, e também para o seu próprio entendimento, tá? Então, ou seja, primeira coisa, não tem 100% de certeza se ela foi a primeira moeda a ser lançada na rede. Então, pelos indícios e por tudo que há de registro, tudo se indica que ela sim é a primeira. Que nós temos certeza que ela é a pioneira e a que mais valoriza desde 2009, isso nós temos certeza, os gráficos mostram isso. Os gráficos mostram todo esse crescimento e esse avanço, né? Os dados, então, ou seja, contra fatos não há argumentos. Criada por um pseudônimo Satoshi Nakamoto, foi o que eu falei na tela anterior, e considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada. O Bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas por todos os usuários da rede e gravadas em uma base de dados chamada blockchain. Nas próximas aulas vai ter uma aula exclusiva só de blockchain. Então não vou entrar aqui falar sobre blockchain, porque vai ter uma aula só disso, né? Esse vídeo, essa aula de hoje é para a gente falar sobre as criptomoedas e o surgimento delas, e falamos aí resumidamente, com muita objetividade, o que é as criptomoedas. E agora estamos falando do Bitcoin, porque quando se fala de criptomoeda, não tem como deixar de falar de Bitcoin, porque o Bitcoin é o papa das criptomoedas, é o número um, é o que trouxe as criptomoedas todas que existem para o patamar e para o momento atual que nós estamos encontrando hoje dentro da economia mundial. Então, o Bitcoin é uma moeda que alguém criou. Quem foi esse alguém? Essa pessoa chamada Satoshi Nakamoto, tá? Pelo nome a gente sabe que é sim um coreano, uma pessoa da Ásia, né? Não sabe se é chinês, se é coreano, porque não tem relatos, não tem provas da existência dessa pessoa nos dias de hoje. Não sabe se ela está vivo, não sabe se está morto, não sabe se é um menino, se é um adolescente, se é um senhor, se é uma pessoa de meia idade. Nós não tem conhecimento do paradeiro de Satoshi Nakamoto, mas nós temos aí um nome, temos a certeza que existe o nome Satoshi Nakamoto, e também temos a certeza que alguém criou essa moeda, e esse alguém Satoshi Nakamoto. O que torna, pessoal, e aqui eu quero fazer um parênteses, o que faz o Bitcoin ele ser um dos ativos digitais no mercado de criptomoeda mais cobiçado e é uma moeda que mais valoriza a cada dia disparadamente, um dos pontos principais para que esse fenômeno aconteça é porque ninguém sabe da existência do criador dessa criptomoeda. Esse é o primeiro de vários.
O segundo é porque a criptomoeda ela está dentro de um sistema de criptografia sendo sustentada por uma tecnologia chamada blockchain. Ou seja, ninguém, nem mesmo o criador dela, consegue alterar essa criptomoeda para que ela venha perder o seu valor. Ou seja, ela é imutável. Não é igual ao nosso dinheiro, seja real, seja dólar, seja iene, não importa, que sofre infrações devido ao sistema burocrático do seu país. Não. O Bitcoin, assim como qualquer outra criptomoeda, ele é 100% livre de qualquer tipo de manipulação, ou seja, ele é livre de qualquer tipo de mecanismo que pode manipular ou mexer em sua unidade, seja ou na sua configuração, ou seja no seu algoritmo, ou seja, que pode fazer essa criptomoeda, o Bitcoin, ele perder sua valorização por causa da infração. Então, ou seja, isso torna-se a moeda extremamente segura. Imagine você poder obter um ativo digital na sua posse e esse ativo digital, a tendência dele é só valorizar. Aí você pode me perguntar, mas Romero, eu fiquei sabendo que o Bitcoin ele teve uma época que ele caiu de preço. Essas quedas de preço é referente à usabilidade dela na rede pelas pessoas. Mas essa queda de preço não é porque existe um sistema burocrático mexendo nela, não é porque está emitindo novas criptomoedas e isso atrapalha a inflação, porque eu não sei se você sabe, quanto mais dinheiro se emite, quanto mais cédulas o Banco Central emite, mais novas unidades, mais séries de novos dinheiro são lançados no mercado, mais a inflação aumenta, ou seja, e tende aquele dinheiro se desvalorizar, né? Com o mercado de criptomoeda isso não existe. O que garante a valorização ou a desvalorização dela é a usabilidade e a demanda que ela tem de unidade. Então, ou seja, o Bitcoin ele é uma criptomoeda que ele já tem um número exato de unidades. Ou seja, a hora que acabar de minerar a última fração de Bitcoin, não vai existir mais Bitcoin. Novos Bitcoin, bem dizendo. Só vai ter os Bitcoins quem tem essas frações. Entende? Então, aquelas frações que foram geradas até aquele exato momento, hora que acabar, hora que a última fração de Satoshi do Bitcoin for minerado, quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que comprar de quem tem. Isso gera o que? Escassez. Quanto mais a escassez do ativo, mais procura tem e mais a valorização acontece. Isso não é só com o mercado de criptomoeda. Isso é com qualquer negócio. Então, se o seu país ele emite novos dinheiros, existe mais unidades na praça, mais dinheiro no mercado. E com isso, os que já têm perdem o seu valor por conta disso que há a infração. Tá? Então, a criptomoeda não tem esses problemas. Então, além dela ser extremamente segura, por não ter nenhum tipo de centralização ou intermediários como bancos, pessoas, instituições, sabendo das transações que você tem ou das unidades, manipulando tudo isso, ela tem um número exato para terminar as suas emissões, ou seja, ela tem a última fração para minerar no dia exato, né? E ainda é um ativo que realmente tem muita demanda. Então, eu aqui, resumidamente, eu trouxe para você o que é o mercado de criptomoedas e também há uma explanação bem objetiva do Bitcoin. Nas próximas aulas, quando a gente for falar da história do dinheiro, da criptografia e também da blockchain, eu vou abordar mais esses detalhes sobre o Bitcoin, né? Para você entender de maneira muito mais clara, para não ficar extenso essa aula e não fugir do contexto dessa aula. Nas próximas aulas você vai ter
ter mais referente a isso, tá? Eu quero aqui mostrar para vocês, eu trouxe aqui algumas pessoas, na verdade 3 pessoas muito renomadas, que falam sobre essa evolução, sobre o Bitcoin. Hoje são inúmeros players, inúmeras pessoas de sucesso, mas eu trouxe aqui algumas. Antes de nós passar para elas, eu quero aqui mostrar para você esse histórico da valorização do Bitcoin, né? Olha lá, então aqui está muito, não sei se está dando para vocês enxergar, né? O Bitcoin há, há quase 12 anos atrás, ele valia aí menos de uns centavos aí de dólar um Bitcoin. Olha só o crescimento astronômico que um Bitcoin teve, né? Aqui também para enfatizar para vocês, gente, muita gente fala, pô, Romero, eu quero comprar um Bitcoin, eu tenho que comprar um Bitcoin inteiro, porque o Bitcoin hoje está aproximadamente 350 mil reais, é a média que está o Bitcoin hoje, né? No momento que estamos gravando essa aula, esse vídeo, né? Acabamos aqui de passar, né, romper um topo histórico do mercado do Bitcoin, né, que foi os 64.500 dólares um Bitcoin. Então, ou seja, até então o Bitcoin não tinha batido esse nível de preço e foi um marco histórico que ele bateu 64.500 dólares. Tudo indica, pelas as minhas análises, eu vou falar isso lá na frente, que ele vai bater a marca dos 100 mil dólares ainda este ano de 2021, né? E comparado ao crescimento dele nos últimos 11, quase 12 anos, você pode perceber o crescimento gigantesco acima da média de qualquer ativo no mundo que ele vem tendo, né? Então, muitas pessoas que compraram o Bitcoin aqui, encheram a mão de Bitcoin aqui e não vendeu e resolveu vender aqui nessa alta, neste ano, fizeram muito dinheiro. Agora imagine as pessoas que venderam, imagine as pessoas hoje que compraram lá 5 mil reais, 1.000 reais, comprou um monte de Bitcoin e hoje um Bitcoin vale quase 400 mil reais. Então, isso mostra o número de milionários inconscientes que esse mercado, que o Bitcoin fez, né? Tem vários relatos aí na internet de pessoas que ficaram milionários só com essa valorização do Bitcoin. Estamos falando aí do Bitcoin, mas no modo geral aí, a todas as criptomoedas que surgiram nessa época do Bitcoin para cá, todas elas vêm tendo essa tendência de alta, esse crescimento aí nos últimos 10, 11 anos, tá? Então, ou seja, e se eu te falar para você que é apenas o início do início, existe muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos no ano de 2021, quase terminando o ano de 2021. Este mercado ainda é um bebê. Agora que as grandes instituições, os grandes big players, agora que os países estão acordando para este novo mercado econômico, essa nova transformação. Então você que está assistindo esse curso nessa época, você tem aí gigantes oportunidades de fazer muita grana, como essas pessoas que acreditaram no Bitcoin, acreditaram na criptomoeda, fez e vem fazendo. Então, não se engane achando, nossa, devia ter conhecido o Bitcoin nessa época, ou nessa. Não. O Bitcoin está apenas no começo, assim como qualquer outra criptomoeda. Estamos falando de um ativo de nem 12 anos ainda, de um ativo de 11 anos. Mas esse crescimento astronômico e estrondoso teve por conta de todas essas características que eu falei para você até agora, tá? E também a tecnologia blockchain, toda a estruturação da sua rede, como é feita a mineração, todo esse conjunto de informações, de coisas que eu estou te falando, é o que deixa esse mercado extremamente
rentável, cobiçado por todo mundo que conhece e realmente altamente seguro e valorizado por todo o cenário. Mas Romero, tudo bem, o Bitcoin, mas existe várias moedas, várias criptomoedas, o mercado é muito amplo, sim, é muito amplo. Quando se fala das outras criptomoedas, a gente estamos falando das altcoins. Que são essas altcoins? São todas as criptomoedas derivadas do Bitcoin. Eu trouxe aqui também de maneira resumida sobre a altcoin, o que é uma altcoin. Então tá lá. Altcoins são criptomoedas alternativas ao Bitcoin. A maioria das altcoins surgiram a partir da bifurcação do código-fonte do Bitcoin, com o intuito de modificar alguns parâmetros internos da rede do Bitcoin, ou adicionar novas características a depender do objetivo de cada altcoin. Como, por exemplo, altcoins com transações rápidas, taxas mais baixas, ou até a possibilidade de inserir aplicações descentralizadas, que é o caso do Ethereum. Tá? Então, pessoal, existe vários conteúdos também na internet falando das altcoins, maneiras diferentes de falar e de abordar. Eu trouxe aqui de maneira resumida para você gravar, entender, compreender sobre as altcoins. Entenda bem, Romero, como que eu faço para mim entender de maneira clara a diferença de Bitcoin e das outras criptomoedas? Bom, Bitcoin você já sabe que é o papa das criptomoedas. Eu costumo dizer assim, ó, aqui é o Bitcoin e depois o resto. Então, ou seja, o Bitcoin é o gestor, é o manipulador, é a moeda majoritária de todo esse ecossistema. Tanto é que se o Bitcoin ele sofre alguma valorização, é natural todas as outras altcoins, o mercado todo também sofrer essa desvalorização. Então o Bitcoin acaba sendo ali um carro-chefe a puxar o mercado de criptomoeda para cima ou puxar o mercado de criptomoeda para baixo. Isso para você entender o poder da grandeza que é o Bitcoin. E a criptomoeda ela é feita por códigos, né? Eu vou falar muito sobre isso nas próximas aulas. Então, o Bitcoin, uma criptomoeda, quando ela é formada, que é através de algoritmos, de códigos, uma vez constituído esses códigos, criado e lançado na rede através de um smart contract, no caso, a rede Bitcoin, ela é toda uma engenharia de código. Uma vez feito isso e lançado na rede, jamais ninguém pode mexer nesses códigos-fontes. Não pode ser alterado, não pode ser mudado. A gente vai abordar muito bem detalhado isso aí quando a gente for falar sobre rede blockchain, tá? E sobre mineração, ok? Mas para você entender, para que essa aula venha ter um forte fundamento no que nós estamos falando, esse código-fonte, por ele não poder ninguém mexer, nem mesmo o criador, quando precisa fazer qualquer tipo de melhorias nessa rede, seja para reduzir uma taxa, para fazer algum ajuste de uma velocidade mais rápida, ou qualquer tipo de seja que precisa fazer um ajuste, você precisa criar uma nova criptomoeda para que essa criptomoeda ela tenha o objetivo, ela tenha um sistema algoritmo, código-fonte para ajustar essas correções. Por isso que existe o Bitcoin, Bitcoin Cash, existem três tipos de Bitcoins derivados do Bitcoin. Então é por isso que nasceu essas altcoins sem ser o Bitcoin. Essas altcoins ela surgiu com a ideia, com o objetivo de ajustar, organizar até mesmo dentro do código-fonte parâmetros que precisavam ser ajustados dentro da rede. E aí isso pegou uma forma tão grande que hoje são mais de 1000, né, tipos de criptomoedas. E o mercado agora pegou um crescimento tão grande que hoje como se diz, é até moda. Tudo que vai fazer
as pessoas pensam em criar uma criptomoeda para validar aquele projeto. Isso é normal, é bom, é legal. Vocês vão entender mais para frente isso que eu quero dizer, porque às vezes pode estar dando um nó na sua cabeça. Não, mas peraí, se existe o Bitcoin, nossa, esse tanto de criptomoeda não pode atrapalhar uma com a outra? Não, pelo contrário. Isso você vai entender quando a gente for falar de mineração, mas o que você precisa saber, entender e compreender nessa aula é como o mercado de criptomoeda surgiu. Como estamos falando de criptomoeda, estamos falando das altcoins. Como que o Bitcoin, quando a gente falar de criptomoeda, a gente precisa falar do Bitcoin, como que esse Bitcoin surgiu, qual que foi os seus primeiros passos até então. Eu trouxe aqui algumas pessoas, né, que antecedeu essa transformação e essa evolução de hoje e que falam sobre o Bitcoin, né? Porque a gente sofreu, né? Eu falo a gente, que eu me incluo nisso, porque como eu estou dentro do mercado de criptomoeda há muito tempo, eu conheço o Bitcoin há aproximadamente quase 9 anos, e eu lembro que quando eu falava dessa criptomoeda para os meus amigos, para as pessoas mais próximas de mim, ou até mesmo na internet, as pessoas intitulavam isso como golpe, como pirâmide, como falava um monte de coisa ruim, que isso não presta, que ia se acabar. E em muitas instituições, governos, muita gente também falava as mesmas coisas. Então o Bitcoin, a criptomoeda era uma piada, era achismos, né? E eu até entendo as pessoas falarem a respeito disso na época, porque lembra que eu falei na primeira aula sobre crença, né? Sobre as pessoas, o sistema cultural, educacional até então do Brasil, as pessoas são aquelas pessoas que precisam ver para crer, mas não é só o brasileiro, eu falo modo geral, o mundo não acreditava, né, no Bitcoin, na criptomoeda. E até tudo bem, porque tudo que é novo gera medo, gera desconfiança, gera dúvida. E até então o Bitcoin era novo. E a forma que o Bitcoin ele pegou ali nos seus primeiros 2 anos de existência, 2010, 2011, 2012, 2013 até 2014, infelizmente o mercado negro usava o Bitcoin para suas negociações. Então, o Bitcoin era usado para coisas ilícitas nessa época, né? Por ser descentralizado, não tem como o governo rastrear, o Banco Central, nada disso tem como ser rastreável. É, e, então, as pessoas que tinham conhecimento da criptomoeda usava ela no mercado negro para tráfico de armas e tantas outras coisas ilícitas. Então, as pessoas de bem, as pessoas de modo geral que conheciam o Bitcoin, tinham qual impressão? Uma impressão negativa, tinha um conceito negativo. Então, obviamente, se a pessoa via que essa criptomoeda era usado de maneira ilícita, era usado de maneira ilícita não, era usada por pessoas em situações ilícitas, porque o Bitcoin sempre foi ilícito, né? Só que por ele ter essas vantagens gigantescas de não ser centralizado, então as pessoas usavam isso de maneira ilícita. Então as pessoas tinham uma má impressão e um péssimo conceito sobre o Bitcoin. Então até isso se desmistificar, até chegarmos no momento que estamos hoje, após aí 7, 8 anos, 9 anos, nós que estávamos nesse mercado e que acreditávamos nesse mercado, no potencial de crescimento do Bitcoin, e sabíamos que realmente o Bitcoin é algo maravilhoso e poderia trazer uma evolução gigantesca econômica para o mundo, mas naquele momento estava sendo usado de maneira errada. Nós que compreendia todo esse setor, toda essa atmosfera, a maioria das pessoas não compreendia. Então, nós o que? Sofríamos preconceito por conta de tudo isso que eu falei, né? Agora hoje não. Hoje o Bitcoin não é mais achismo, o mercado de criptomoeda não é mais um achismo. Ó, vamos ver se funciona, vamos ver se vai dar certo. Olha, não, hoje já é fato, já é realidade. Inclusive, o país de El Salvador adotou o Bitcoin como a sua moeda recorrente no país.
é como se fosse o real no Brasil. Olha que coisa louca. E lá ele mudou muita coisa no país para que as pessoas venham a adotar o Bitcoin como meio de pagamento normal, como se fosse pagar com o dinheiro do país, né? Hoje já tem muitas instituições, até no Brasil, que aceitam Bitcoin como meio de pagamento. Isso está cada vez se viralizando. Mas quando pessoas que realmente têm um impacto muito grande na humanidade, no cenário econômico, no mundo, pessoas como Bill Gates falam do Bitcoin, do mercado de criptomoeda e outras pessoas mais, isso traz cada vez mais validação para o mercado. Então, o próprio Bill Gates, né, falando, no futuro todas as transações serão feitas com criptomoedas, né? Uma uma fala dela não poderia, uma fala dessa não poderia ser menos de um cara que quando falava do computador ninguém acreditava, né? E olha só, hoje você não faz nada sem computador. E ele falou a mesma coisa do mercado de criptomoeda quando ninguém acreditava. Então, é uma pessoa que tem uma mente brilhante, é uma pessoa que realmente é, sabe para onde vai a tecnologia. Então, ele antecedeu o que está acontecendo hoje através do seu conhecimento, através aí de toda a do seu histórico acadêmico, né? Até como aí uma pessoa do criador, fundador da Microsoft. Então, ele já previa que o mercado de criptomoeda era um mercado que em algum momento, ele só não deixou data, nem dia, nem nada, mas ele falou, olha, no futuro as criptomoedas vai dominar e vai ser evolução. Então, isso até que aconteceu aí com muita rapidez. Outra pessoa também foi o Peter Thiel, né, que é o empreendedor e capitalista da PayPal. Então ele fala, eu acredito que o Bitcoin é a primeira criptomoeda que tem o poder de mudar o mundo. Então, ou seja, uma pessoa aí que tem uma credibilidade muito grande e que também fala, certifica e valida o Bitcoin. Quando ele está falando do Bitcoin, mas quando fala do Bitcoin, fala do mercado de criptomoeda. E quando fala do mercado de criptomoeda, fala do Bitcoin. Outra pessoa aí é o autor do livro A Lógica do Cisne Negro, que é o Nassim Taleb. Ele fala, Bitcoin é o começo de algo incrível. Uma moeda sem governo, algo necessário e imperativo, né? É óbvio que tem muitas pessoas que vai contra esse tipo de evolução, mas para aquela pessoa que acredita que a democracia funciona, que a descentralização é a saúde, é o remédio para o câncer, que é a centralização, essa pessoa que entende e compreende isso, provavelmente ela vai gostar, vai ter crença e vai defender esse mercado como um todo, ok? Tem vários hoje, nossa, inúmeros players, pessoas de sucesso, empresários, empreendedores, instituições que hoje falam sobre o mercado de criptomoeda, falam positivamente, como essas três figuras aqui emblemáticas eu trouxe para vocês falando, né? Não só falam, mas também tem seus envolvimentos. Hoje tem várias instituições financeiras, bancos ofertando fundos de investimentos em Bitcoin para seus clientes, tá? Tem carteiras, né, de criptomoedas sendo ofertadas aí por bancos, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem inúmeros bancos já ofertando, né, para seus clientes fazer investimentos em Bitcoin. Então, ou seja, é uma evolução, uma transformação que não tem como voltar mais atrás. Ou você está dentro hoje, ou você vai estar dentro de qualquer maneira no futuro breve. Então, mas se você se posicionar hoje, tudo que você aprender nesse curso, começar a colocar em prática, começar a se envolver nesse mercado, você vai estar anos-luz de uma geração gigantesca que hoje está perdida, nem sonha que esse mercado ainda existe. Às vezes só ouviu falar de Bitcoin, não sabe nada sobre esse mercado. Então, quanto muito ganhar dinheiro com ele. Então, se considere privilegiado, se considere privilegiada, por você estar tendo essa informação à frente de uma massa gigantesca que mesmo com essa evolução, mesmo com as mídias, a internet falando, essas pessoas ainda estão dormindo.
A hora que essas pessoas virem conhecer esse mercado, você já é mestre dentro dele, já está fazendo resultado. E isso eu costumo dizer, grave essa frase: quem tem a informação detém a situação. Quem tem a informação detém a situação. E se você detém a situação, você tem um ouro na mão, você tem poder, porque tem duas formas de ter resultado. Eu costumo dizer que quem tem poder age, quem tem informação age. Quem tem informação, ela tem um ouro na mão. Só que não adianta você ter a informação e você não fazer nada com essa informação. Agora, se você ter a informação certa e agir, aí com certeza a sorte vai sorrir para você. Você vai estar à frente de uma massa gigantesca. E é assim que se encontra hoje o cenário das criptomoedas do Bitcoin. Então você está na hora certa, no momento certo, aprendendo, se informando, se atualizando e buscando aí fazer resultados com este curso, com esse mercado. Então vimos aqui nessa aula de hoje, né, a história da criptomoeda e seu surgimento. Tem muita coisa boa relacionada a isso nas próximas aulas. Esse módulo 1 é um módulo que vamos falar muito sobre este mercado como um todo, mas de maneira diferente nas próximas aulas. Espero você ter gostado dessa aula. Reprise ela de novo, volta nos pontos. Eu costumo dizer que a repetição leva à excelência e a excelência leva a resultados extraordinários. Então a repetição, né, a mãe da excelência é a repetição, ok? Até a próxima aula, até o próximo vídeo.